Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Você possa ajudar nossos visitantes a encontrar o texto. A partir do primeiro. Efésios 4, de 1 a 6. A gente está vendo com alegria alguns visitantes queridos que voltaram à nossa comunidade. Nós estamos vendo aqui a nossa irmã Ana, Marilac, vendo a nossa irmãzinha Rita, e parece que trouxe uma outra visitante. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. O esposo de Ana também está aí, não é? Glória a Deus. Todos acharam o texto? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai celestial, vem falar ao nosso coração, vem perdoar os nossos pecados, vem nos purificar de toda injustiça, vem ministrar essa palavra de um modo muito, muito especial na tarde de hoje, que nenhuma vírgula, nem um tio dela se perca, mas que possamos ser profundamente ministrados pela ação poderosa e soberana do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como a gente tem feito nos últimos tempos, a gente tem trazido uma palavra que tem sido baseada num texto das meditações feitas nas manhãs. E esse texto do apóstolo Paulo, ele me chamou a atenção de um modo muito especial, por tudo que nós temos visto e ouvido no nosso meio. E quando eu digo no nosso meio, não estou falando da pequena comunidade de Betel, mas de toda a igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra, igreja contemporânea sobretudo, aquilo que nós temos visto. E aqui nós encontramos o apóstolo Paulo falando aos Efésios. A gente já falou isso aqui outras vezes. A carta aos Efésios é uma carta que foi escrita para apresentar a igreja como corpo vivo de Cristo sobre a terra. E Paulo falando, ele começa aqui nesse capítulo exortando os seus leitores para que vivam de maneira digna da vocação recebida. E o objetivo de tal exortação, segundo Paulo, é que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Linda mensagem paulina, oportuna mensagem paulina, mas que tem caído no esquecimento dos cristãos contemporâneos. E é preciso que a gente volte às origens, que a gente volte à palavra, que a gente deixe de estar comendo muitas vezes um fast food espiritual, que nós nos debrucemos sobre a mesa do banquete, que estudemos a palavra de Deus com toda a força do nosso coração, à luz do Espírito Santo, de forma sistemática. Não dá para a gente retalhar a palavra, não, isso aqui
aqui serve, isso aqui não serve. Isso me faz lembrar uma história que a irmã Edna me contou certa vez, de um certo irmão na igrejinha da qual ela fazia parte, e dizia que esse homem, ele olhava os textos e disse: isso aqui não é para mim não. E pegava um papel e tampava, e a Bíblia dele foi ficando cada vez mais grossa e tal, e tinha 4 gatos pingados de versículos, só aqueles que eram muito agradáveis aos ouvidos dele. E às vezes, de certa maneira, a gente faz isso nos dias de hoje. Não, essa palavra não foi para mim, principalmente se a palavra vem trazendo, ou exortando, ou mostrando, ou instando a concertos e mudanças profundas de vida. Então que a gente não faça da nossa Bíblia como aquele irmãozinho lá de trás. Uma coisa que a gente tem percebido muito, eu conversava isso hoje com a missionária, são as invencionices da igreja contemporânea. Elas não param de aparecer. Quanta doutrina de homens apregoada em nossas igrejas, quanta tentativa de tirar a centralidade do Cristo. Tudo vem de Jesus, tudo é por meio de Jesus e tudo é para a glória dele exclusivamente, não é para a glória de homens. Então a gente não pode perder isso de vista em nenhum momento. Às vezes eu tenho umas viagens, eu fico imaginando, por exemplo, se o apóstolo Paulo vivesse em nossos dias. Misericórdia. Cadê o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz? Então, ao orar, por exemplo, pelos romanos, Paulo pede ao Senhor que conceda aos seus leitores espírito de unidade segundo Cristo, para que possam assim glorificar o Senhor. E Paulo diz textualmente o seguinte: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, que palavra tremenda da parte de Deus para nós no dia de hoje. Quanta contenda, quanta encrenca, quanta invencionice, quanta percepção equivocada da palavra de Deus nós temos visto nesses dias. Então, meus amados, Paulo aqui, ele apela aos seus leitores em Éfeso, primeiro, que andem de modo digno da vocação que foram chamados. Versículo 1 diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que vocação é essa? A vocação de ser santos. E quando a gente fala de santo do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico, não significa que somos impecáveis. Não. Significa, a palavra santo do ponto de vista bíblico, significa aqueles que foram separados para Deus. E nesse sentido, os cristãos são santos porque foram separados para Deus. Então, que a gente possa parar para pensar até que ponto eu estou crescendo em santificação e honra, em santificação no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É uma palavra para nos fazer pensar, uma palavra que primeiro corta a mim, para depois cortar a igreja. Que nós possamos parar. Meu Deus, será que eu estou glorificando ao Senhor no meu viver, que o meu falar, que o meu agir, que o meu pensar tem glorificado o Senhor? Será que eu tenho crescido em santidade? Esse tipo de avaliação não é para ser feito do irmão, porque ninguém recebeu esse comissionamento de Deus de avaliar a santidade do outro. Não é para isso que nós estamos aqui, mas que nós, em parceria com o Espírito Santo de Deus, possamos dizer: Senhor, como é que eu tenho andado? Eu não sei se vocês já viram umas placas que tem em determinados carros de carga, que diz assim: como estou dirigindo? Vocês já viram? Determinados carros de determinadas companhias, eles têm essas placas. Eu acho que o cristão devia ter uma placa dessa. Como é que eu estou andando na presença de Deus, né? Mas eu acho que a gente tem, só que a placa é vista por homens e por anjos eleitos e por anjos caídos.
Essa placa é vista por aqueles que estão lá fora e não conhecem Jesus. Muitos vão ter a única oportunidade de ver uma Bíblia viva é olhar a sua vida. Tem pessoas que a única Bíblia que ela vai ter a oportunidade de ler é você. Como é que você tem andado? Como é que eu tenho andado? Como é que tem sido a minha caminhada com Cristo? Pregar, subir aqui, pregar é muito fácil. Né, Natália? É muito mais fácil do que viver. Né? Mas será que enquanto serva de Deus, enquanto filhos de Deus, nós estamos pregando ou vivendo aquilo que pregamos? Isso tem que começar dentro da nossa casa. Essa enquete tem que ser começada dentro da nossa casa. A primeira pessoa que pode testificar daquilo que eu estou vivendo é o meu marido. São os meus filhos. São aquelas pessoas que estão imediatamente ao meu redor. Já parou para perguntar a seus filhos, ao seu marido e a sua esposa como eu tenho andado na presença de Deus? Né? Então isso é algo que a gente precisa aprender a fazer sem medo, com o desejo de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, segunda coisa que nos chama a atenção aqui é como seria esse andar. Versículos 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade que é tolerância, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Qual é o vínculo da paz? É Jesus. Jesus é o vínculo da paz. Aquilo que nos une é o Cristo. Aquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é que nos faz irmãos por toda a eternidade. Os vínculos que nós temos com os nossos parentes humanos em relação ao sangue termina aqui. Mas essa irmandade conseguida através daquilo que Jesus fez no Calvário, daquela entrega dele por nós no Calvário, em nosso lugar, isso nos faz irmãos por toda a eternidade. Essa irmandade nossa adentra a eternidade, não tem fim. Então, o Senhor ele nos exorta a andar com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Propósito dessa unidade é glorificar o Cristo. Nunca se viu tanto cristão em litígio, brigando por bobagem, brigando por coisas que não acrescentam absolutamente nada. Muitas vezes as igrejas, elas têm virado empresas com o propósito de mostrar qual é a igreja que se sobressai mais. Que nós possamos louvar ao Senhor através, sobretudo, como dizia o pregador, o evangelista Billy Graham, através do som dos nossos pés consagrados, indo em busca das ovelhas perdidas. E a gente não faz senso disso, não. As pessoas alcançadas por esse ministério, pelas pessoas que aqui estão, dentro das suas vizinhanças, da sua parentela, no lugar onde elas trabalham, no lugar onde elas ministram a palavra, com a vida ou com palavras pregadas, se a gente fosse juntá-las aqui, não caberia. Mas não importa. Não importa quantas foram. A gente sabe que foram muitas. E a nossa oração é que elas cresçam na graça e no conhecimento de Deus. O propósito nosso não é lotar igrejas, é lotar o céu. E que a gente sempre diz aos evangelistas desse lugar, olha, prega a palavra.
Jesus, essas pessoas vão ser recebidas, mas direciona essas pessoas para as igrejas mais próximas de suas residências. Terceiro lugar, qual a razão para esse andar de modo digno? Versículos 4 a 6 diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo deseja que o nome do Senhor seja em tudo glorificado. Há um só Senhor, há um só Espírito, há uma só fé, há um só batismo. E esse batismo é em nome do Senhor Jesus. Não importa se esse batismo é por aspersão, é por efusão, é por imersão, é por spray, não importa. Quanta gente vai encher a cabeça dos crentes: olha, esse batismo seu não serviu porque foi por aspersão. Esse batismo tem que ser por imersão. Quem foi que disse isso? Mas é para ver se arranja adeptos. Não importa. Se o seu batismo foi em nome do Senhor Jesus, seu batismo está valendo. É deprimente assistir cristãos se digladiando por causa de questões doutrinárias absolutamente irrelevantes. Fomos alcançados para louvor da glória de Deus. E aqui cabe algumas reflexões sobre o texto. A primeira delas: como glorificar ao Cristo se o propósito de muitos tem sido a autoglorificação? O desejo da proeminência humana. No reino de Deus só cabe uma celebridade, e essa celebridade é o Cristo. Como líderes, nós podemos decepcioná-los tremendamente, mas Jesus jamais fará isso. Então olhemos para o Cristo. Ele é o nosso único paradigma. Nós só somos mendigos que podem dizer a outros mendigos onde há pão. Então, queridos, em nome de Jesus, o desejo de alardear a própria presunção é tanto que se tem passado por cima de princípios inegociáveis da palavra de Deus, como a comunhão entre irmãos, por exemplo. As guerras entre irmãos não cessam, e a esse respeito diz Tiago em sua epístola, escuta só isso: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago 4, versículo 1. Segunda reflexão acerca daquilo que nós estamos falando hoje: precisamos parar e avaliar nossas diferenças. Será que essas diferenças acontecem naquilo que é essencial do ponto de vista bíblico? Tem uma frase de um teólogo luterano chamado Peter Mederlin. Essa frase tem sido atribuída inclusive a Santo Agostinho e a outro teólogo luterano chamado Philippe Melanchthon, mas que não foi dita por nenhum dos dois. Foi dita por Peter Mederlin, e diz o seguinte: escuta só isso aqui: no que é essencial, unidade; no que não é, liberdade; em todas as coisas, caridade. É lindo demais essa frase. E essa frase vira morte na vida de um cristão. A pergunta aqui em relação à fé cristã é: o que seria essencial para nós, afinal? Gostaria de deixar pelo menos 3 fatos essenciais em relação à fé cristã. Primeiro, não há salvação em nenhum outro a não ser por meio de Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é ponto fundamental, é ponto de partida. Isso é inegociável do ponto de vista de Deus. Segundo, o sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo, vicário significa substitutivo, foi único, perfeito, eficaz e suficiente. Ou seja, salvação não se perde.
embora muitos oprimam seus liderados dizendo que salvação se perde. Se você foi regenerado pelo Espírito de Deus verdadeiramente, se você se tornou uma nova criatura, você não se degenerará. Amém? Amém. Glória a Deus. Em terceiro lugar, ou terceiro princípio inegociável, essencial da fé cristã, esta obra salvífica acontece unicamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não há obra meritória em nós, assim todos estávamos no mesmo patamar como quando fomos encontrados, mortos em nossos delitos e pecados. Era essa a nossa condição espiritual quando Cristo nos encontrou. Não foi por obras de justiça de nossa parte, para que não nos gloriássemos, mas pelos méritos infinitos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando nós fazemos uma decisão pessoal por Jesus, é porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele nos alcançou primeiro. É porque o nosso entendimento foi aberto para que a gente pudesse enxergar o Cristo, e enxergar a necessidade de ir até Ele e receber o perdão pelos nossos pecados. Não há nenhuma atitude humana que não tenha sido movida pelo Espírito de Deus em nosso coração. E aí a gente para e pergunta: o que nós aprendemos aqui? Primeira coisa, precisamos estender a nossa destra de comunhão aos nossos irmãos em Cristo, não importando a denominação. Nunca vi tanto crente brigando com crente por causa de doutrina de denominação. Olha, eu não tomo a ceia na sua igreja porque você não é da mesma denominação que eu. Minha gente, em nome de Jesus, eu fico pensando o quão triste fica o Espírito de Deus diante dessas posturas. Para com isso em nome de Jesus. Ah, mas a sua igreja batiza por aspersão. Tudo bem, se você não gosta, se esse tipo de batismo não lhe agrada, vai embora. Não tem problema. Mas o que a gente não pode é perder a unidade, né? E ficar dentro da comunidade, fomentando encrencas pessoais e intrigas dentro dos irmãos, né? Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então, em nome de Jesus. Aí a gente vai mais uma vez recorrer a uma exortação de Tiago. Ele diz o seguinte: mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É uma exortação trazida por Tiago, meio-irmão de Jesus. Como é que nós temos andado? Ah, não vou naquela igreja, não vou naquela outra. Outro dia alguém veio nos visitar e disse: olha, eu vim visitar, mas o meu pastor não sabe que eu estou aqui. Por que não sabe? Por que não pode? Porque tinha tido uma recomendação para que não saísse para visitar outras igrejas. Vocês são livres. Vocês podem visitar a igreja que vocês quiserem. Para com isso em nome de Jesus. Segunda coisa, paremos de nos desentender como irmãos e usemos da liberdade em relação ao que não é efetivamente essencial e da caridade em relação a todas as coisas. Até mesmo com aqueles que seguem outros caminhos espirituais, sejamos benignos e compassivos. Não é por força ou por violência que levaremos a mensagem da cruz. Não somos convertedores, apenas e tão somente semeadores da palavra. Quem faz brotar, quem faz crescer é o Senhor. Amém? Amém. Então, mais uma vez, quero terminar trazendo uma palavra de Tiago. Ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Por último, façamos por meio do vínculo da paz, que é o próprio Cristo. Façamos essa unidade por meio do vínculo da paz, que é o próprio Cristo. Vamos orar?